Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Canal esse que está cada vez mais rico de conteúdos, de palestras, de leituras, graças à misericórdia do Pai, que nos dá essa ferramenta tão importante nesses últimos dias para todos nós, em que nós podemos aqui nos aproximar, né, mentalmente, nos aproximar através das nossas reflexões. Que bom! Hoje vamos dar sequência, então, ao nosso livro Fonte Viva, através de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, capítulo 12, que tem como título Impedimentos. Então, aqui no subtítulo é uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, em que Paulo diz assim no primeiro versículo: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui a gente já tem uma ideia do que Emmanuel vai nos dizer aqui agora, né? Então diz assim Emmanuel: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé e a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deverá desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração, pelo aperfeiçoamento geral. É, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. É a mais pura verdade, né? Nós inconscientemente já nos achamos dentro da luz, mas ela precisa brilhar na nossa consciência. Por isso que Paulo diz aqui aos Hebreus, né? E diz a todos nós, que correr a carreira, perseverar na carreira que nos está proposta, é perseverar na nossa existência cristã, é perseverar na nossa doutrina espírita cristã, é perseverar nessa vontade incessante em que nós viemos aqui para essa encarnação de modificar o nosso quadro evolutivo. Já não nos basta mais fazer o que nós fazíamos antes. Nós precisamos, queremos e nos comprometemos em fazer melhor. Por isso estamos aqui juntos uns dos outros, aprendendo uns com os outros. E como diz Paulo também nesse capítulo, diz aos Hebreus que nós estamos cercados por testemunhas. Então nós vamos imaginando que as testemunhas que Paulo fala são as nossas testemunhas que convivem conosco, irmãos nossos que muitas vezes não são das mesmas ideias cristãs que as nossas ideias. Não são das mesmas ideias espíritas que nós temos, que nós já adquirimos, que nós, graças à bondade do Pai, já estamos inseridos nesse contexto. Mas nem por isso devemos desprezar as ideias desses irmãos. Até porque isso, meus amados, nos chama muitas vezes para nós reingressarmos na caminhada. Porque nós ainda, como nós sabemos, nós espíritas, médiums muitas vezes, somos presas muito fáceis
para pensamentos inferiores. Isso é muito comum ainda para todos nós. Nós ainda temos dificuldade de manter a nossa vibração, os nossos pensamentos firmes no nosso propósito. Nós deslizamos e caímos ainda com muita facilidade, como são as crianças, como o mestre já nos diz que nós somos crianças ainda engatinhando nessa caminhada evolutiva. Então, o que nós precisamos é, como diz Emmanuel, colocar de lado os nossos impedimentos. Como disse Paulo aos Hebreus. E como vai dizer aqui Jesus também, num capítulo lindíssimo do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Humberto de Campos. O capítulo 6, que tem como título Fidelidade a Deus. E que tem aqui uma passagem que Jesus fala aos apóstolos quando ele percebe que os apóstolos estão em dúvidas no início da caminhada. Porque os apóstolos pensavam que Jesus viria com uma proposta de uma mudança armada, de uma luta armada, de uma luta carnal com os irmãos, contra os romanos principalmente. E não era isso que Jesus propunha. Ele veio com a palavra do amor. Ele veio com a paz. Ele dizia o caminho da verdade, o caminho da vida. Então diz ele aqui aos nossos irmãos apóstolos, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E continua ele, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então ele compara. E aí Tiago, depois que Jesus falou a todos os apóstolos, Tiago comenta com ele, mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa vontade está cheio de numerosos obstáculos. Então, quer dizer, o amigo de Tiago ficou receoso, porque são muitos obstáculos. E aí o mestre ouviu a palavra do apóstolo e depois respondeu a ele. Vejam que lindo. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nós precisamos nos educar, né, meus amados? Nós precisamos nos aperfeiçoar. E o Pai sabe disso. Jesus sabe disso. Nós precisamos saber agora, nesses instantes em que nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Então, colocar os impedimentos à margem, olhá-los, observá-los, respeitá-los, mas seguir adiante, firmes no nosso propósito de reconstrução de nós mesmos. Muito obrigado, meus amados, por mais essa oportunidade única que todos nós estamos tendo de reflexionarmos aqui juntos. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.